Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Cláudio Carvalho, sou atualmente professor de Direito Urbanístico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Me formei em Direito em 2000 pela Universidade de Taubaté, fiz meu mestrado em 2004 pela Universidade Católica de Santos, as duas no estado de São Paulo. Fiz meu doutorado em Desenvolvimento Regional e Planejamento Urbano na Universidade de Salvador e concluí o meu pós-doutorado em 2018 na Universidade Federal da Bahia, as duas aqui no estado da Bahia. Pois bem, o meu contato com o direito urbanístico aconteceu ainda na adolescência. Eu fazia parte das comunidades eclesiais de base, chamadas SEBs, e também da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, na adolescência. E eu percebi a importância de um elemento fundamental que era a moradia, a discussão do acesso à terra e à moradia de forma digna. E ainda na adolescência, eu tive a oportunidade de participar da minha primeira ocupação em um bairro hoje chamado Santa Cruz, mas que na época ficou conhecido como Invasão, bairro Invasão. E para mim foi fascinante aquela forma de organização em que você encontrava um pedaço de terra, uma gleba, que não tinha uma destinação adequada para o debate, para o uso social, e perceber como a população, a partir de um trabalho de base bastante orgânico, conseguia estabelecer uma perspectiva de sociabilidade e fazer uma ocupação e um enfrentamento com o modelo estabelecido. E na própria esteira do processo, também me fascinou muito o processo de auto-organização no sentido da construção das habitações. O fenômeno dos mutirões, em que você juntava aos finais de semana amigos, parentes, para construir aquela casa, também me fascinou muito. E aí eu comecei a ter contato, ainda de maneira precária, obviamente, sobre o debate de direito urbanístico, ainda não devidamente sistematizado. Aí me fascinei pelo campo do direito, compreendendo essa ferramenta como um instrumento, ou um possível instrumento de emancipação, e aí fui fazer o curso de Direito. Eu tive a oportunidade de iniciar minha graduação logo após a promulgação da Constituição de 1988, e no primeiro semestre me fascinou muito o próprio debate do artigo 5º da Constituição, quando diz lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E não contente, eu já, de uma maneira mais crítica, eu percebia que a própria Constituição confirmou no inciso 22 é garantido o direito de propriedade. No entanto, logo depois, no inciso 23, diz a propriedade atenderá à sua função social, que no caso do debate do direito urbanístico está lá no artigo 182 da Constituição da República de 88. Pois bem, ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de estudar logo depois da Constituição, da promulgação da Constituição de 88, eu também posso dizer que tive o dissabor de estudar pelo Código Civil de 1916, que lá no seu artigo 524 dizia que a propriedade, você tinha o direito de usar, fruir e abusar da propriedade da maneira que bem entendesse. E para mim foi um impacto muito grande já no primeiro semestre, quando eu fui fazer uma prova de direito civil, e o professor, eu nunca me esqueço, tem mais de 30 anos, colocou uma situação de uma ocupação para a gente dar a solução adequada, uma área que não tinha, que não cumpria a função social da propriedade,
E aí eu fundamentei o meu debate a partir da Constituição, e eis que, quando eu recebi a minha prova, eu tinha tirado 0 na questão, questionando o professor sobre essa matéria, e ele falou, olha, quem manda na propriedade é o Código Civil, a Constituição não tem regulamentado ainda a matéria do artigo 182. E foi um certo desencanto, eu confesso, para você, que eu fiquei um pouco desanimado com o direito naquele momento, mas eu ainda, na preocupação de continuar o curso, eu fui buscando outras oportunidades. E foi quando me apareceu um grupo de pesquisa no curso de Arquitetura e Urbanismo para fazer iniciação científica. E foi quando eu tive a oportunidade de retomar o debate do direito urbanismo. Inicialmente, o que é interessante, não foi com o debate do direito urbanístico a partir da própria legislação, mas ainda com o debate de políticas públicas no estado de São Paulo, mas depois eu tive condições de compreender a importância e trazer esse direito mais crítico, mais reflexivo para o debate. E foi quando eu tive contato, naquele momento do processo de ascenso das lutas de massa no Brasil, com o Movimento Nacional de Reforma Urbana. Tive a compreensão que todo o processo de construção do artigo 182, do artigo 183, ele não foi à toa. E aí eu já comecei a perceber que o direito, ele não cai do céu. O direito é fruto de conquista, o direito é fruto de luta, luta social, luta ideológica e luta institucional, já compreendendo os limites da institucionalidade, mas percebendo, a partir da correlação de forças, que o Movimento Nacional de Reforma Urbana deu uma contribuição importantíssima nesse processo. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o início ali na década de 90, final da década de 90 também, dos projetos populares organizados, sobretudo no estado de São Paulo, mas também em Minas Gerais, Porto Alegre, dos chamados governos participativos, do debate de inversão de prioridade, da gestão democrática da cidade. E, mais uma vez, eu me encantei, ou melhor, me reencantei a partir desse processo de debate da cidade, compreendendo, obviamente, como um palco de disputa. Então, é importante a gente ter, e eu já tinha essa compreensão, que a disputa na cidade, enquanto um palco vivo, ela seria fundamental. E foi o momento que eu comecei a ter contato com os autores do direito urbanístico. Mas tem um detalhe muito interessante que eu gostaria de confessar para vocês, para você. O meu primeiro contato com o direito urbanístico não foi com o autor do direito urbanístico. O meu primeiro contato foi com formuladoras da arquitetura e do urbanismo, né? Como eu falei, eu estava no grupo de pesquisa sediado no curso de arquitetura e urbanismo, e eu fico muito agradecido até hoje de ter contato com duas grandes referências para mim, sigo até hoje os seus ensinamentos, que é a professora Hermínia Maricato e a professora Raquel Ronick. Naquele momento, esse debate da habitação no município de São Paulo, da cidade e a lei, de como a legislação vai desenhar fronteiras de poder, demarcando a cidade legal e a cidade ilegal, ou a cidade real e a cidade ideal. Eu confesso a você que eu agradeço muito a professora Maricato e a professora Ronick, porque foi um passo importante para eu compreender o processo histórico. No direito, eu preciso confessar que ainda hoje nós temos essa dificuldade de fazer uma discussão a partir das condições estruturais da sociedade.
Nós do direito ainda temos um péssimo hábito de simplesmente pegar a codificação da lei sem compreender o processo histórico, as condições estruturais, o que levou a que uma determinada legislação, por exemplo, como as legislações de uso e ocupação de solo, chamados códigos de posturas, ali entre 1850 e 1890, em várias cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na capital da Bahia, Salvador, Recife, vai estabelecer na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, o processo de segurança da propriedade, e aí tendo a Lei 601 de 1850, tendo um papel decisivo nesse processo, que é o momento que a legislação vai inaugurar o acesso à terra de forma onerosa. E aí não respeitando ou não garantindo que a população negra, pequenos campesinos, também tivesse a oportunidade. É claro, logo depois, como estava no direito, eu fui buscar autores clássicos do direito. Eli Lopes Meireles, no seu livro Direito de Construir, José Afonso da Silva, no direito urbanístico brasileiro, mas eu ainda fiquei com uma certa inquietação, porque eu considerava bons autores, mas que eu atribuía a partir de um direito crítico, de um direito insurgente, a uma leitura positivista do direito. É o que eu chamo de positivista de combate. Consegue fazer uma boa leitura da legislação, mas justamente não consegue compreender a perspectiva política, compreendendo, obviamente, que o direito ele advém dessas relações políticas e relações que são invariavelmente de força econômica, de relação entre capital e trabalho. Foi quando, nessa busca incessante no direito, encontrar autores e autoras que eu pudesse subir no ombro e poder olhar o horizonte, que eu tive a oportunidade de encontrar o professor Edésio Fernandes no debate que ele já organizava ali da legalidade e ilegalidade da produção do espaço urbano no estado de Minas Gerais, e também a professora Betânia de Moraes Afonso. Essa dupla, Edésio Fernandes e Betânia de Moraes Afonso, na minha opinião, teve um papel decisivo para o direito urbanístico e para a minha vida, porque foi um momento que eu estava no mestrado, colocando do ponto de vista pessoal, inicialmente, na Universidade Católica de Santos, e tive a oportunidade de ter uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e eu pesquisei 2 cidades em São Paulo, Campos do Jordão, uma cidade muito conhecida do ponto de vista de ser a Suíça brasileira, e Ubatuba no litoral, Campos do Jordão na Serra do Mar e Ubatuba no litoral. E são 2 cidades que têm uma grande porcentagem, uma grande parte considerada como área de proteção ambiental, como APA, a partir dali da Lei 9985 de 2000, artigo 15, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, por força do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, e eu queria compreender em que lugar habita o trabalhador e a trabalhadora em Campos do Jordão e Ubatuba, já que são cidades, entre aspas, criadas, vocacionadas para o turismo e que tinham uma limitação de ocupação no seu território. E para mim foi muito importante perceber, a partir da legislação, do debate aí propriamente dito, de como esse processo ele acontece. E aí, como eu falei, foi uma recuperação total de compreender que o direito, sim, pode ser uma ferramenta desse processo, e o professor Edésio e a professora Betânia de Moraes Afonso, que tem uma contribuição, uma dupla que deu certo no Brasil, de organização de grandes obras, de produção individual também,
oportunizou que justamente eu retomasse o debate, não esquecendo, obviamente, a contribuição da Hermínia, da Raquel Ronick, mas podendo aí fazer um debate a partir do direito. Campos do Jordão e Ubatuba, eu consegui, inclusive, comprovar naquele momento, havia um debate falacioso, maniqueísta, entre uma agenda verde do direito ambiental e uma agenda marrom do direito urbanístico que estaria em cisão, né? E eu conseguia, a partir de um direito crítico, de um direito insurgente, compreender que quem vive em risco, lembrando aqui do nosso querido, inesquecível Lúcio Kovarik, quem vive em risco não vive porque quer. A população que ocupa um topo de morro, uma declividade de 45 graus, uma mata ciliar, não ocupa porque quer, ocupa porque precisa. Então, é um discurso simplista você falar que a agenda ambiental ela deve prevalecer a agenda urbanística. Não, direito à moradia, que é algo que está uma preocupação constante no meu debate, é tão importante quanto direito à moradia, que está no artigo 6º da Constituição, é tão importante quanto o direito ambientalmente, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está ali no artigo 225 da Constituição. A partir desse leito histórico, eu posso dizer para vocês, e a partir dessa conformação teórica, que eu conseguia ter uma preocupação a partir do momento que eu me constituí enquanto professor de uma universidade pública de dedicação exclusiva, a partir de uma preocupação entre unir ensino, pesquisa e extensão, de também começar a me preocupar na contribuição desse processo de consolidação do direito urbanístico. A minha grande preocupação era e é unir pesquisa, ensino e extensão. A minha prática de sala de aula, ela não está dissociada da extensão. Eu coordeno aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UNAJA, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que presta assessoria aos movimentos de ocupação urbana e rural. No caso urbana, aqui na nossa região, de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. E o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é um movimento nacional. E também coordeno aqui o Observatório das Cidades, Políticas Públicas e Movimentos Sociais. E a nossa preocupação foi justamente sempre unir o debate da sala de aula, a produção intelectual, a partir do lugar que a gente vive, a partir da realidade concreta que a gente acompanhava. Foi aí que nós tivemos a ideia de produzir o primeiro livro nosso, que é esse livro chamado O Direito à Cidade. O Direito à Cidade. Esse livro, O Direito à Cidade, ele está disponível já para baixar em PDF, de maneira grátis, foi a partir de uma preocupação em democratizar o debate. É claro que eu confesso a você que a gente já tem uma série de grandes doutrinadores, a partir de um debate, inclusive, internacional, que discute direito à cidade. O primeiro, o Henri Lefebvre, depois o próprio David Harvey, mas a partir do debate, do trabalho de base que sempre nos acompanhou, a gente começou a perceber que era necessário a gente democratizar esse debate. Não foi, em momento algum, para uma disputa acadêmica. A gente queria, aqui no nosso grupo de pesquisa e no nosso projeto de extensão, ter a oportunidade de construir uma obra que pudesse dialogar diretamente com qualquer pessoa, independente, inclusive, da formação, independente, inclusive, de ter formação. E aí a gente
foi um percurso bastante interessante, porque a gente começou com a quantidade de páginas, praticamente quase 200 páginas, com ainda uma certa a forma de escrever de forma um tanto quanto não acessível, e aí a gente foi disponibilizando para o ocupante, que está no trabalho de base, e eles começaram a fazer a devolutiva. Olha, essa palavra ela não é compreensível, olha, isso aqui é desnecessário, seja mais objetivo, seja mais direto, até que a gente chegou em uma obra de cerca de 80 páginas, que é uma introdução ao debate do direito à cidade, é um convite ao debate do direito à cidade, é um manifesto do direito à cidade, para que o cidadino e a cidadina possa efetivamente fazer esse debate independente da academia, o retorno tem sido bastante positivo, no sentido de ter pessoas que retornam, que mandam mensagens para a gente, que dialogam com a gente, falou, foi a primeira vez que eu li um livro de direito e eu compreendi que eu tive facilidade de ler uma obra. E esse foi o objetivo e a gente ficou muito feliz, continua aí ainda trabalhando essa obra. A segunda obra, Em Busca da Cidade, né, também disponível para baixar em PDF, no blog do Naja, Naja Blogspot, toda a produção intelectual nossa pode ser baixada, toda a produção nossa é de acesso livre e democrático. E nesse livro, Em Busca da Cidade, a gente já começa a fazer um debate a partir da Constituição e do próprio Estatuto da Cidade. Eu compreendo, preciso dizer que me parece que houve um fetiche, né, uma sedução pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana, obviamente a partir do Estatuto da Cidade, em achar que o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, seria uma vara de condão que ia resolver todos os nossos problemas das cidades, apostando, na minha opinião, excessivamente na luta institucional. Esse livro, Em Busca da Cidade, é a retomada da compreensão que a luta social ela é tão importante quanto. Então, quando você tem instrumentos no Estatuto da Cidade, que eu não nego a importância do Estatuto da Cidade, no entanto, determinados instrumentos, como o IPTU progressivo no tempo, que é uma ferramenta importantíssima de combate à especulação imobiliária, que praticamente nós temos aí uma dezena de municípios no Brasil até hoje que efetivamente usaram desse instrumento. E nesse livro, Em Busca da Cidade, a gente vai recuperar a luta social. A perspectiva é que a luta institucional ela é importante, mas a gente não pode, em hipótese alguma do momento histórico, abandonar o trabalho de base, a organização da população, inclusive como forma de pressão, nessa correlação de força que a gente tem no Brasil, e agora, nesse momento, nem se fala que nós vivemos um período de desdemocracia. Na esteira da nossa produção intelectual também, a gente teve a preocupação de expandir o nosso debate. Eu preciso falar para você que a gente compreende que a arte é um aliado desse processo. E aí nós colaboramos com várias obras, uma das, esse livro chamado Direito e Cinema Brasileiro, em que a gente vai pegar o cinema, a obra Cidade de Deus, que vai justamente falar, primeiras imagens, inclusive, de um conjunto habitacional que virou favela, né? Naquele processo de favelização na década de 70. E a gente vai compreender, o nosso grupo de pesquisa,
E aí eu preciso evidenciar que a minha trajetória acadêmica é fruto da trajetória acadêmica coletiva. A gente compreendeu que a Cidade de Deus, o conjunto habitacional, é o verdadeiro protagonista da história. Na mesma esteira também, fizemos uma obra a partir de uma coletânea, também disponível para vocês, sobre o cortiço. Uma grande obra de Azevedo, do naturalismo, em que ele vai colocar aí essas características do cortiço como uma pessoa, o cortiço de São Romão, trabalhando um pouco ali com cabeça de porco, e a gente mais uma vez vai tentar fazer o debate do direito urbanístico. E por fim, nessa seara das artes, também compreendendo a importância da música. Temos uma série de artigos sobre a música, a cidade e a música. Nação Zumbi é uma banda que a gente dialoga muito, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. E aqui da Bahia, a nossa querida banda Baiana System, que diz em que cidade você se encaixa, cidade alta, cidade baixa. Então, produzimos uma série de artigos para dialogar também com as artes. Para finalizar, é preciso compreender que o direito urbanístico ele tem muito ainda que ser trabalhado. Eu acho que o Estatuto da Cidade é uma ferramenta, mas eu trabalho, inclusive, em uma outra produção de avaliação do Estatuto da Cidade, que a gente tem ideias boas, ideias novas, mas em uma casa velha. A estrutura da sociedade brasileira é a mesma ainda. E um bom exemplo é o perfil extremamente conservador do Poder Judiciário. Quando a gente fala em função social da propriedade, a gente vai perceber ainda o Poder Judiciário muito conservador para trabalhar com ações possessórias. Aqui no nosso cotidiano de assessoria do NAJ aos movimentos sociais, a gente percebe como um juiz, uma juíza tem uma facilidade muito grande de deferir uma reintegração de posse, mas tem uma dificuldade enorme de garantir uma emissão na posse. Quando você já tem uma ocupação devidamente estabelecida, mas mesmo assim o Poder Judiciário ele é insensível a ao debate social e jurídico daquela ocupação. E é importante que a gente continue lutando. A academia, a universidade, tem um papel fundamental também nesse processo. Tem um dado muito preocupante, é que a disciplina de direito urbanístico ainda não é uma realidade na maioria das universidades e faculdades brasileiras, sobretudo nas faculdades particulares. Aqui no estado da Bahia, nas universidades estaduais baianas, já é uma realidade. Tanto aqui na UESB, quanto na Universidade Estadual de Feira de Santana, quanto na Universidade de Santa Cruz, quanto na Universidade do Estado da Bahia. A gente faz a disputa, a gente faz o debate, a gente tenta pautar a questão do direito urbanístico, porque a gente acredita firmemente que o direito pode e deve ser uma ferramenta de emancipação. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter essa conversa com você, e qualquer informação pode nos procurar aí nas redes sociais, que a gente pode aprofundar esse debate. Muito obrigado e um grande abraço.